falar sobre o livro Crime e Castigo do Dostoiévski. Esse livro, ele conta a história de um estudante de direito que ele mora em São Petersburgo no século XIX. Ele se mantém na faculdade por ajuda da família e também ele dá aulas particulares. Mas num determinado momento a família passa por dificuldades e ele também tem dificuldade de arranjar alunos para poder dar aula. Ele se vê obrigado a sair da faculdade. Num dado momento do livro, ele recebe uma carta da mãe dele. Essa carta fala que a irmã tinha sido vítima de um boato, alguma coisa assim. Ela foi mal falada por causa de um homem que ele tem um nome difícil. Svidrigailov. Mas que vai acontecer com essa irmã? Ela conseguiu arranjar um noivo que vai dar conta de salvar a família e que eles vão recuperar a situação financeira, né? Então, mas aí o Raskolnikov, ao invés de ficar feliz com essa notícia, ele fica muito triste porque ele interpreta essa situação como se a irmã dele estivesse se entregando como mártir para poder salvar a família. Então ele fica indignado com essa carta. Depois, ele também, nessa aula de direito, ele escreve um artigo de que existem dois tipos de pessoas. Pessoas inferiores, que só servem para se reproduzir, que têm o mesmo valor de um piolho, e também que existem pessoas superiores, que são seres humanos elevados, como Napoleão, Newton, e ele se coloca como um ser superior. Aí, como ele está numa situação difícil, ele se vê obrigado a vender objetos de valor pessoal e monetário que ele tinha, né, como relógio, colar, alguma coisa assim. Então ele tem que vender para uma usurária que ele não simpatiza com ela. Ela é a Leonova Ivanovna. Ele não gosta dessa usurária. Ela é uma pessoa desagradável, que não trata as pessoas bem, e que ele acha que ele, por causa disso, porque ela não é legal, ele acha também que ela não é justa, ela recebe joias e tal, ele acha que ela entrega menos do que aquilo vale, que ela não é justa. Então, apoiado nesses dois fatos, né, a pobreza e essa teoria um pouco maluca dele, ele planeja cometer um crime contra essa usurária. Então, ele dá um jeito de distrair, finge que chegou com uma joia que vai entregar para ela, né, que ela vai gostar muito. Enquanto ela tá ali distraída, desembrulhando o que ele entregou, ele vai dar uma machadada na cabeça dela e ela morre. Mas aparece uma pessoa que tá na hora errada, no lugar errado, que é a Lisavieta. E aí, como ela aparece ali no meio, ele tem que matar essa Lisavieta. Mas ela era uma pessoa que ele não considerava inferior, ele era uma pessoa que ele simpatizava, de certa forma. Então, mas aí ele teve que cometer esses dois crimes, né? Ele tenta limpar a cena do crime, ele tenta sair daquela situação. Aí, logo em seguida, ele já se arrepende daquilo que ele fez. Ele pega as coisas para não deixar vestígios, provas, né, na cena do crime e tal, mas ele já sente culpa e ele pega também o dinheiro
e as coisas que estavam no planejado, mas logo que ele termina, ele não consegue ficar com com fruto daquilo que ele fez, né? Ele não consegue pegar o dinheiro para ele não consegue ficar com as joias, com as coisas. Então ele coloca tudo debaixo de uma pedra. E aí ele, logo em seguida também, ele já é chamado por um comissariado da polícia. E aí ele vai achar que aquilo já é do crime. Mas na verdade era de uma dívida que ele tinha, que estava esquecida, e ele vai ter que pagar a dívida e tal. Aí, então esse personagem, ele vai, ao longo do livro, ter vários delírios por causa de culpa, né? Vai passar por várias situações meio paranoicas, assim, e ao mesmo tempo a gente vai perceber que mesmo ele tendo cometido esse ato horrendo, né, esse crime, que ele é capaz de ajudar pessoas de boas ações, assim, muito altruístas, que ele é capaz de ajudar outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele se sente muito culpado, até que ele conhece a Sônia, que é uma prostituta. O fato dela ser prostituta faz com que ele se sinta à vontade para poder confessar esse crime. Mas essa Sônia, ela se sente muito incomodada com o que ele conta. E aí ela fala que ele tem que confessar, né, e tal. Mas antes, o que acontece também? Tem um investigador que ele começa a perceber que o Raskolnikov tá muito ansioso, agindo de forma estranha, que ele é um suspeito, né, do crime. E aí ele conversa com o Raskolnikov e depois ele vai Só que aí, enquanto ele tá conversando, aparece alguém que confessa esse crime. Aí o Raskolnikov é salvo pelo Gongo, e aí ele vai e sai, mas depois descobrem, né, obviamente, que aquela pessoa tinha confessado o crime, porque ela não estava muito bem, da cabeça também. Aí aparece de volta o Svidrigailov, né, que é um personagem que sei lá, tinha essa suspeita de ter feito alguma coisa com a irmã dele, e aí ele quer voltar para a vida dessa irmã dele. Ele chega fazendo Ele tem esses sentimentos paralelos ao Raskolnikov, né, de culpa, de tentar ajudar as pessoas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele tem um passado assim meio nebuloso, que não, que não, ao princípio não é explícito porque que ele tem essa atitude, porque que existe essa desconfiança. E aí ele depois o investigador, vendo que o Raskolnikov continua tendo essas atitudes muito suspeitas, ele vai e fala de novo para ele, fala que ele tem que se confessar, porque senão ou ele vai parar num manicômio, ou ele vai se matar, ou ele tem que se arrepender, né? Ou ele confessa, ou ele vai parar no manicômio, ou ele se mata. E aí ele fica incomodado, né, com isso. E aí soma o fato dele ter encontrado a Sônia, que fala para ele se arrepender. Ele decide que ele vai confessar o crime, vai se entregar. E aí ele se entrega para outra pessoa que não é esse investigador que estava enchendo o saco dele. Ele vai e se entrega para a polícia. Ele vai passar por um julgamento que, onde várias pessoas vão defender o Raskolnikov, vão falar que ele já ajudou várias pessoas, que não é só aquilo que ele fez, né? Não é só aquela pessoa que matou a usurária, essa agiota e a Elizaveta, né? E ao mesmo tempo também as pessoas falam que ele é louco, que ele estava fora de si e tal. E isso contribui para que a pena dele seja reduzida. Então no final ele é condenado a pagar 6 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Então aí o que acontece? Ele vai
como ele vai pagar esse crime e também no final ele vai ficar com essa Sônia que ele tem tipo um romance. E é isso a história. Um ponto que eu achei muito interessante foi esse personagem que é paralelo um pouco com o Raskolnikov, o S- Svidrigailov, que tem esse nome estranho, porque o final que ele aparece tem um final meio shakespeariano, assim, ele tem um final que é como se fosse a lição do livro, sabe? O livro trata muito dessa necessidade do ser humano de se arrepender, de, mesmo você tendo feito algo errado, que você pode voltar atrás, que você pode corrigir seus erros, né? Você pode focar em outras coisas, que você também tem direito de ter uma outra chance. Então eu entendi que o livro é sobre isso, que todo ser humano erra, mas que errar, igual acho que tem uma parte no livro que fala que errar pode ser uma coisa boa se você admite que você errou e se você busca seguir um novo caminho. Então é isso. Até mais.